Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Kelly. Esse aqui é um canal para a gente falar sobre saúde mental, sobre a vida. E hoje eu gostaria de falar sobre felicidade. Nós estamos no Setembro Amarelo. Recentemente eu fui convidada para um podcast. E no final desse podcast eu falei assim que é possível ser feliz. E esse é possível ser feliz, ele ficou ecoando em mim. Por quê? Eu parei também e observei algumas postagens e teve uma postagem de um colega meu da faculdade que colocou que realmente a pessoa se sente sozinha. E se realmente a pessoa se sente sozinha quando ela não tá bem, quando ela tá com depressão ou quando ela tá pensando em fazer qualquer coisa contra a vida dela, isso é fato. E é fato também que nem sempre a gente está feliz, que nem sempre a gente vai estar a todo momento feliz. Porque depois que eu te falei isso, que é possível ser feliz, falei, mas qual é a felicidade para o outro? O que é ser feliz para o outro? Será que a pessoa que não está bem, ela idealiza que de repente o ser feliz é um ser feliz todo dia? O ser feliz é estar com dinheiro? O ser feliz é ter a namorada, é ter o namorado. O que é a felicidade? E dentro desses aspectos do que é a felicidade, tem uma questão da vida que, que tem a ver com a questão da nossa ilusão, do nosso achismo em relação à nossa própria vida. E que isso não nos coloca num espaço de ilusão. Então, quando você fala, eu quero ser feliz, né? Qual é a tua felicidade? E dentro desse aspecto da felicidade, você tem que ver se isso não é uma ilusão, porque o ser feliz não é ser feliz o tempo todo. A vida, ela está muito atrelada com o fato da nossa resiliência em a gente encarar nossos problemas, resolver os nossos problemas e mesmo assim, né, a gente saber valorizar a nossa vida. Então, não é não ter problemas, não é você estar com uma outra pessoa, porque você estar com uma outra pessoa, por exemplo, se essa pessoa for embora, essa felicidade vai junto. Olha que delicado isso. Olha que frágil. Então a felicidade ela tem que estar atrelada com aquilo que você constrói com você e que é um alicerce para você. E isso significa que todo dia você vai estar bem? Não. Significa que você tem um alicerce para que quando você não estiver bem, você tenha algo ou alguma coisa que tenha sentido para você e que te traga felicidade. Porque a vida também não é de todo ruim, mas ela também não é do todo bom. E a gente tem que saber lidar com esses dois aspectos, tanto o lado positivo quanto o lado negativo da vida. Então não dá para a gente idealizar uma felicidade, a gente tem que ter clareza com relação à nossa felicidade. A gente não pode cair num espaço ilusório de felicidade, porque se você coloca a tua felicidade, por exemplo, numa pessoa, e se essa pessoa for embora, acabou a tua felicidade. Se você coloca a tua felicidade no emprego, e esse emprego, você perde esse emprego, acabou a tua felicidade. Então você tem que saber onde você está construindo isso. Não que você não tenha que estar feliz com uma pessoa, não que você não tenha que estar feliz, né, com um emprego. Não é isso. Mas não pode ser só isso. E você tem que ter outras bases também. Não pode ser uma coisa só a minha mulher, só o meu marido, só o meu trabalho. Né? E aí, até em relação a pessoas
Quando a gente cria isso de que eu sou feliz porque essa pessoa está na minha vida, você pode até estar feliz porque essa pessoa está na sua vida. Mas você tem que estar atento se você não está criando uma dependência emocional, porque na verdade você precisa ser feliz com você primeiramente, depois com o outro. Se esse outro vai embora, vai ficar triste, tu vai ficar triste. Só que você não vai desabar. Por quê? Porque você criou outros alicerces esses que você construiu com você e para com você, que só você tem o controle desse alicerce. Então, seja um alicerce dentro de um estudo que você realizou, de uma viagem que você fez. Você entende? São coisas que você faz para você. E que quando algo sai e algo que tem real significado para você sai da sua vida, você consegue se agarrar naquilo que você fez por você. Então, abrem várias portas aí, né? Como diz uma paciente minha, são várias camadas, né? E é sobre isso. Então, a felicidade, né, não pode estar atrelada a um espaço ilusório, porque a vida tem um lado positivo e tem um lado negativo. E ao mesmo tempo, a gente, para criar essas bases que sejam bases sólidas, não pode ser criado em cima de coisas e pessoas, tem que ser criadas em cima de nós mesmos. Porque se isso acaba, a gente ainda tem o nosso alicerce. Gente, é muito importante isso, porque isso é que leva muita gente a um estado depressivo, a um estado de desespero, porque quando esse alicerce sai, você entra no desespero e você só acha que aquilo só tem sentido se aquilo estiver na tua vida. Ou você criou um espaço de felicidade irreal e que a vida nunca vai dar conta de trazer aquilo para você e você fica triste e frustrado uma vida inteira. E aí muitas vezes decai a ponto de querer fazer alguma coisa contra você mesmo. E não é esse espaço que a gente tem que estar. Porque a gente tem que ter clareza e racionalidade diante da nossa vida. Não adianta a gente querer teimar que a vida seja uma coisa pra gente, que ela não é, ou que não vai ser, ou que não vai entregar. Então a gente tem que lidar com aquilo que tá vindo pra gente, e daí por isso que a gente tem terapia, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem terapeutas, né? Para que a gente consiga lidar com esses momentos em que a vida nos desafia e nos coloca num processo de aprendizado, porque não é um processo de sofrimento, é um processo de aprendizado. Está sofrendo? Sim, mas isso não é para você sofrer, isso é para você aprender. O que você está aprendendo com isso de ruim que está acontecendo com você? O que isso está te ensinando? Né? Se você perdeu um relacionamento, foi traído, que de repente não são todas as pessoas que você tem que confiar, que você tem que saber fazer boas escolhas, e a vida é isso, gente. Então não dá pra gente idealizar uma coisa que não existe. A gente tem que ter clareza, né, e discernimento para entender que não tem como a gente criar uma irrealidade ilusória e tentar encaixar naquilo, sendo que a vida está mostrando outra coisa. É aceitar e saber lidar. Se a gente não dá conta muitas vezes, é justamente os profissionais que nos ajudam. E daí sim é possível sair desse processo, sim é possível você ressignificar. Super possível. É possível sim você ser feliz. Mas você tem que entender que tipo de felicidade e se é uma felicidade ilusória ou não, e onde que você está criando esse alicerce da tua felicidade, porque o alicerce mesmo da felicidade, ele está em você.